A infectologista Cristina Galafrio Novaes, do Hospital das Clínicas de São Paulo, enviou uma mensagem a amigos com um apelo dramático para que as pessoas voltem a intensificar os cuidados para não se contaminarem com o novo coronavírus. Caros, nunca achei que fosse fazer um pedido desses, mas aqui estou, por exaustão. Peço desculpas antecipadamente por meu pedido. As infecções pelo Covid têm aumentado na cidade de São Paulo entre as classes A e B nas últimas 3 semanas. E vários hospitais de que têm informação ou vivência direta, Sírio, Osvaldo, 9 de Julho, Samaritano, Santa Paula, São Luís, tiveram aumento significativo de atendimentos. E pelo menos 2 desses estão lotados. As nossas consultas aumentaram exponencialmente. Não é por ônibus ou metrôs lotados, é por festas, encontros, jantares. Eu espero que esse aumento não passe para a população menos favorecida, porque o HC já não tem condições de reservar novamente um instituto inteiro, como fez na primeira onda, para tratar Covid, uma vez que está lotado agora com as internações por outras doenças que estavam represadas. Não teremos mais condições de ter, como antes, 500 leitos de UTI. Venho então pedir encarecidamente que usem máscaras, mantenham distância e façam pelo menos uma pausa. 2 ou 3 semanas já ajudariam bastante nos encontros não essenciais. Se forem inevitáveis, que sejam ao ar livre, com poucas pessoas. Nós da saúde estamos exaustos. Considerem isso antes de promoverem encontros. Está sendo muito difícil manter nossa saúde mental e física com uma carga de trabalho tão grande, de forma contínua, desde o início do ano. O descaso vem de cima, eu sei. Contra isso não temos muitas armas. Mas aqui, nesse grupo querido, eu tenho certeza que eu posso contar com compreensão, apoio e o esforço de vocês. É temporário. É temporário, mas o vírus ainda está matando centenas de milhares de pessoas. Nesse momento em que a gente está gravando aqui o nosso Trago Verdades, tem muita gente agonizando nos hospitais, muita gente sofrendo, muita gente lutando contra essa doença, contra essa pandemia. E a melhor maneira que você aí do outro lado tem de ajudar a combater tudo isso é se prevenindo, é ficando em casa, é não saindo se não tiver necessidade de ir para a rua. E se precisar ir para a rua, use máscara o tempo inteiro. Lave muito bem as suas mãos, higienize com álcool gel e, claro, mantenha sempre todos os cuidados. A gente não cansa de falar isso aqui no nosso programa desde o início da pandemia, porque o coronavírus, ele é um vírus que a transmissão dele acontece pelo contato, a transmissão dele acontece pelas aglomerações e, infelizmente, isso a gente tem visto aí cada vez mais. Aqui no Rio de Janeiro, as praias lotadas, em outros estados, os bares lotados, as pessoas fingindo que nada está acontecendo. Gente, é preciso tomar muito cuidado, é preciso que a gente tenha cautela, é preciso que a gente tenha disciplina e, principalmente, consciência. Começa a partir de agora, pelo conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, mais um Trago Verdades. Hoje, programa de número 23 dessa terceira temporada, e eu tinha que abrir o programa de hoje com essa declaração, né, dessa infectologista, interpretada aí pela Zezé Polessa, para que a gente consiga atingir pelo menos o mínimo possível de nível de entendimento, de compreensão a respeito da realidade. Então, gente, mais do que nunca, vamos nos cuidar. Eu cuido de mim, você cuida de você e a gente cuida do mundo. Participe com a gente através do e-mail conteudoliberado@gmail.com ou então através do meu Instagram, @euleomartinez. Lá você manda a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão, que, claro, eu vou ter sempre o maior prazer em responder para você. Uma outra forma de você participar aqui com a gente é através do site da USBR TV. Olha, gente, lá no site da USBR TV tem toda a nossa programação, tem as últimas notícias, tem o que está acontecendo
do planeta inteiro, e você pode assistir também no SBR News. E olha, é um conteúdo assim de primeira. Além do site, você também pode baixar gratuitamente o aplicativo da USBR TV. Baixando gratuitamente, você tem todo o conteúdo da TV que representa você na palma da sua mão. E você também pode, a partir de agora, né, deixar os seus comentários aqui pra gente na nossa transmissão ao vivo. Você pode escrever os seus comentários, que eles vão aparecer na tela para quem está assistindo pela USBR TV, e é sempre muito bom a gente ter essa troca. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui com a gente no Trago Verdade, que olha, hoje vai trazer o seguinte, a gente vai falar sobre o avanço da Covid-19 e os reflexos nos bastidores da TV. O que está acontecendo? A gente vai tentar entender um pouco sobre a flexibilização, né, que a gente sabe que aconteceu, os reflexos disso nas televisões, nas emissoras, nas produções, e como é que a coisa está fluindo. Será que está indo bem? Acho que não, hein? A gente vai falar ainda sobre o aumento dos números de contaminados e também de mortos, e que também estão refletindo em eventos que estão sendo cancelados. A gente vai falar também sobre uma escola de samba que cancelou toda a sua programação aqui no Rio de Janeiro. Aliás, deveria servir de exemplo para poder tentar conter o que algumas pessoas já chamam de segunda onda da Covid-19. A gente vai falar também sobre as vendas da pré-estreia do filme Mulher Maravilha 1984, que foram suspensas aqui no Brasil. O que será que está acontecendo? Por que o cinema tomou essa atitude? Não são todos os cinemas, não. São uma grande rede de cinemas. E isso vai implicar no lançamento do filme no país todo? A gente vai falar aqui no Trago Verdades. Olha, tem ainda o nosso Famous News com as últimas notícias dos famosos internacionais. A gente vai ter solidariedade de verdade. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho na sequência. Claro, logo depois da nossa vinheta. Não sai daí. E antes da gente começar a falar sobre os assuntos do dia, eu quero explicar sobre o meu novo visual, meu corte de cabelo. Eu passei a máquina mesmo por conta do calor, não foi nenhum motivo religioso, nenhum motivo de saúde, mas é que o calor que está fazendo aqui no Rio de Janeiro, gente, está demais. A gente está com temperaturas assim altíssimas e não dá para a gente ficar o dia todo com o ar-condicionado ligado, até mesmo porque a nossa bandeira da tarifa da conta de luz aqui é vermelha, aquele vermelho nível 2 bombado. Então, assim, não tem condições, então eu acabei passando mesmo a máquina na cabeça e indico a todo mundo, porque a gente fica mais leve, mais refrescante, né? Eu sempre gostei de fazer essas maluquices. Aliás, eu e o meu irmão que mora em Portugal, o Ernesto, a gente de vez em quando gosta de radicalizar no visual. Aliás, um beijo pra você, irmão. Tô com saudade, viu? Bom, a gente começa aqui falando sobre o Bar da Alcione. O Bar da Alcione, que com menos de um mês de inauguração, já é assunto nas principais rodinhas e nos grupos também de WhatsApp. Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp de jornalistas, de fotógrafos, e eu percebi essa semana muita gente comentando sobre o sucesso do bar, sobre o bar ser um espaço legal, divertido, com muito entretenimento, tem shows, enfim, tem um monte de coisa bacana, um menu muito legal, né, do Maranhão, mas também teve gente falando a respeito da aglomeração de pessoas dentro desse bar. Muitas pessoas também comentando a respeito do número de clientes, né, dentro do bar. E olha, eu procurei alguns vídeos, procurei ver o que realmente estava acontecendo, e tem algumas imagens que até mostram que aconteceram alguns shows, né, nesse período de inauguração. A gente está vendo algumas imagens do Seu Jorge, do show do Seu Jorge, que ele também cantou no Bar da Alcione, e a gente vê que realmente tem uma certa aglomeração de pessoas. Eu não sei, porque eu não estive no bar, mas eu não sei se eles fazem medição de temperatura, eu não sei como é que é esse fluxo. Eu sei que por esse vídeo, dá para a gente perceber que tem muita gente, sim, mas também as mesas estão bem espaçadas, né? Existe um espaço de circulação e, enfim, independente disso tudo que está acontecendo, que chamou bastante a atenção, aliás, inclusive pessoas sem máscara, né, dentro do bar, e é uma situação muito complicada, porque um bar, num restaurante, como é que você vai usar máscara? Como é que você vai comer de máscara? Como é que você vai beber de máscara? Será que seria melhor, então, não ir ao restaurante? Tem muita gente com essa dúvida. E aí, o que acontece?
como eu disse, esse bar ficou lindo, a decoração maravilhosa, mas tinha essa questão pendente. Então, eu acredito que esse assunto tenha chegado até aos conhecimentos da Alcione, até pessoas próximas a ela, porque nessa semana a Alcione publicou aí um vídeo mostrando a higienização do bar, um vídeo mostrando como é feita a desinfecção do bar também. E uma equipe foi contratada para fazer esse serviço, para poder higienizar o bar, e eles utilizam uma técnica muito especial com preparos químicos, né? E essa técnica, ela garante 1 mês de espaço higienizado, sendo que o bar da Alcione higieniza o espaço de 15 em 15 dias. Então, gente, olha, eu acho que a consciência, como eu disse aqui no começo, ela precisa estar muito presente, né? Se você não se sente seguro de ir num ambiente desse, não vá, não saia de casa. Eu acho que é a melhor coisa a fazer. Agora, você quer ir num ambiente desse, você se sente seguro para ir num bar, você se sente seguro para, entre aspas, ter de volta uma vida social, então você fica sabendo que esse ambiente ele é higienizado. Eu acho que a Alcione, que é uma pessoa corretíssima, é uma pessoa assim, aliás, toda a equipe da Alcione são pessoas muito competentes, jamais eles iriam fazer qualquer coisa que colocasse em risco a vida de outras pessoas. Então, são 2 pesos e 2 medidas, né? Eu acho que é importante a gente esclarecer que o espaço ele é higienizado, o espaço ele é limpo, né? Com esses preparados químicos que eles matam. Inclusive, eu estava lendo aqui, esse preparado químico que eles usam é um preparado que é o mesmo utilizado em desinfecção hospitalar. Ele mata bactérias, ácaros, fungos e vírus, de uma forma geral. Então, assim, é um espaço que está limpo, né? É um espaço que está bacana de se usar. Mas e as pessoas? As pessoas são higienizadas? E eu acho que aí fica uma pergunta muito grande. Será que quem está com vírus, quando chega nesse ambiente, esse produto químico mata o vírus que está na pessoa? Então, eu acho que, né, no calor das emoções, para não ficar com dúvida, acho que é sempre bom você consultar um especialista. Mas eu parabenizo toda a equipe do Bar da Alcione, toda a equipe que está trabalhando, porque existe uma garra e uma necessidade muito grande de que as coisas voltem ao normal, mas eu acho que tudo precisa ser no tempo certo, e o tempo certo é o tempo de cada um. Eu acho que isso que é o importante. Falando em tempo de cada um, a escola de samba aqui do Rio de Janeiro, Acadêmicos do Salgueiro, suspendeu todas as suas atividades temporariamente, ainda por um período indefinido, por conta o que já se fala aqui no Rio de Janeiro, né, sobre uma segunda onda, sobre uma possível segunda onda. Então, ainda que toda a escola de samba estivesse mantendo os protocolos de segurança, seguindo direitinho, e eles reabriram a quadra por volta do dia 20 de novembro, se eu não me engano, e eles estavam realmente higienizando tudo, pedindo às pessoas que usassem máscara. Dentro da quadra tinha vários avisos, assim, dizendo para que as pessoas usassem máscara. E aí o que acontece? O Salgueiro, né, como uma escola, assim, que eu acho exemplar, que é uma escola que durante todos os anos que eu trabalhei como jornalista na rua, eu não tenho nada o que reclamar do Salgueiro, sempre recebeu a gente muito bem, é uma escola muito querida, e eu acho que todos os colegas, a maioria dos colegas podem dizer isso, podem confirmar o que eu estou falando, porque realmente é uma escola que respeita muito o trabalho da imprensa, mas eles tomaram essa atitude de suspender, né, todas as atividades, todos os eventos na Vermelho e Branco do Andaraí. E olha, gente, isso não tem data para retorno. Inclusive, estava havendo disputa de samba, né? Tudo isso também foi suspenso, ainda porque não se sabe nada confirmado em relação ao carnaval. E o que eu vejo é que algumas escolas que estão forçando uma barra enorme para que o carnaval aconteça, algumas escolas que estão forçando uma barra enorme para fingir e ignorar a existência do vírus, que utilizem o Salgueiro como exemplo, porque além de ser uma escola raiz, é uma escola que respeita as pessoas, que respeita a sua comunidade, que respeita o seu público, e eu acho que nesse momento nada é mais importante do que a gente manter a nossa vida, do que a gente lutar pela nossa vida. Então, o samba pode esperar um pouquinho, sim, tudo está podendo esperar um pouquinho, sim, porque as coisas estão acontecendo e estão de volta fugindo ao controle. Então, deixo aqui registrado os meus parabéns a toda a diretoria do Salgueiro, a todas as pessoas envolvidas nessa iniciativa de suspender os eventos. Eu sei que é dificílimo, eu sei que tem muitas pessoas que dependem desse dinheiro, muitas pessoas que dependem desses eventos, mas eu acho que a vida precisa continuar em primeiro lugar, é muito importante, né? E, assim,
na medida em que as coisas forem acalmando, que essa curva comece a cair novamente de mortos e de contaminados, que os eventos voltem, sim, mas na medida do possível. Eu faço parte de um grupo em que eu acho que é altamente revoltante ver a quantidade de pessoas fingindo que nada está acontecendo e brigando por eventos. Não, olha, porque o nosso Réveillon no resort tal está confirmado, porque a nossa festinha não sei de que tal. Essa semana eu ainda vi nesse grupo um Réveillon que já está confirmado, mesmo com a pandemia, com 1.500 pessoas. Como você vai controlar 1.500 pessoas no Réveillon? Como você vai obrigar 1.500 pessoas a usarem máscara? Como você vai obrigar 1.500 pessoas a se higienizarem o tempo todo? Isso não existe. Isso é forçação de barra para ganhar dinheiro. Então, eu acho que o ser humano precisa colocar um pouco a ganância no bolso, porque o tempo não está permitindo ganância, o tempo está permitindo reflexão. Falando ainda sobre a expansão da Covid-19, a expansão de pessoas contaminadas, e que os setores do entretenimento estão voltando a ter muitos profissionais contaminados. A gente já tinha falado sobre isso aqui, a respeito das lives, né? Muitos artistas fazendo lives sem máscara, muitos artistas ignorando a pandemia e as pessoas se contaminando, e isso está acontecendo agora com a televisão. Ainda que principalmente a TV Globo esteja, assim, super rígida com seus protocolos de segurança, ainda que a TV Globo esteja levando muito a sério, e eles levam mesmo isso, eu posso dizer porque eu já trabalhei na empresa, em outras ocasiões também existiam protocolos a serem seguidos, eles são muito severos em relação a isso, mas a gente teve essa semana a notícia da atriz Marieta Severo, que foi testada positivo para a Covid-19, ela que está no elenco da novela Um Lugar ao Sol, que é a próxima novela das 21 horas, e eu fico perguntando qual a necessidade, além de financeira, além de profissional, de se correr mais do que o tempo das coisas que estão acontecendo, né? Porque eu sei que a programação desse ano das televisões foi assim completamente comprometida, né? Não teve uma emissora que não teve a sua programação comprometida por causa da Covid, e isso tecnicamente vai refletir em 2021. Mas será que é a hora da gente correr? Será que é a hora de todo mundo sair por aí gravando? Porque uma gravação de uma cena de novela requer muitas pessoas envolvidas. Ainda que as equipes estejam reduzidas, requer muitas pessoas envolvidas. Então, fica uma reflexão assim bastante duvidosa a respeito disso. Acho que a gente, como telespectador, a gente, enquanto público, a gente pode ir levando com as plataformas de streaming. Eu sei que é muito dinheiro que as pessoas estão perdendo, os diretores, os investidores, mas, gente, é a vida que está em jogo, né? É a vida de todo mundo. E aí a gente teve a Marieta Severo contaminada, e aí a gente também não pode esquecer que na época em que a novela Amor de Mãe estava sendo gravada, né, alguns meses atrás, essa segunda fase da novela, alguns atores também testaram positivo e contraíram a Covid-19. Então, assim, ninguém está livre, ninguém, independente de raça, de credo, de posição social, de cor, de nada disso. Ninguém está livre da pandemia, ninguém está livre desse vírus, mas a gente acha que poderia esperar um pouquinho, né? A gente poderia agir com mais cautela, a gente poderia agir com mais consciência. Eu vejo aqui da janela do estúdio, da janela da minha casa, a quantidade de pessoas que ainda andam pelas ruas sem máscara, a quantidade de gente que ignora, que coloca a máscara no queixo, que coloca a máscara na cabeça, que faz a máscara de qualquer coisa, menos do seu uso designado, que é proteger a gente contra esse vírus. E tem muita gente ainda ignorante, que não percebe que essa ignorância está matando mais do que a própria pandemia, né? É muito triste isso tudo. Mas seguindo aqui, além da Marieta Severo, como eu disse, o canal Sport TV, né, do Grupo Globo, da Globosat, também está sofrendo bastante com a pandemia. Além de vários profissionais da redação, vários profissionais que trabalham nos bastidores terem sido contaminados e testado positivo, tivemos ainda recentemente 3 profissionais do vídeo que também foi confirmado aí o coronavírus, né, neles, entre eles o narrador Luiz Carlos Júnior. O Luiz Carlos Júnior, que é um grande nome da emissora, ele foi detectado positivo, e aí houve uma reunião no setor de esporte,
comandado pelo Renato Ribeiro, grande Renato, excelente profissional, para poder traçar novas metas, diminuir o fluxo de pessoas nas redações, evitar equipes, quem puder fazer home office, vai fazer home office, enfim. Sobre isso que eu estou falando, sobre essa necessidade absurda e esganada da gente tentar voltar a um normal que não existe mais. E quando os técnicos, os cientistas falam sobre um novo normal, é porque precisa realmente ser novo. E enquanto o vírus estiver por aí se proliferando, enquanto as pessoas estiverem sendo contaminadas, não dá para a gente fazer vista grossa para isso tudo, né? Então, o Sport TV está traçando novas metas, novas formas de trabalho, novos mecanismos para que esse vírus não se alastre ainda mais. E essas medidas preventivas, elas também estão se expandindo pela Central Globo de Jornalismo. Eu tenho colegas jornalistas que já me passaram isso, que novas sugestões de trabalho vão começar a surgir a partir do ano que vem. Então, gente, esse programa de hoje ele vai ter esse tom assim, né, um pouco alarmante e um pouco preocupado sobre o que está acontecendo. Mas é importante a gente aproveitar esse espaço aqui do Trago Verdade, falando sobre entretenimento, falando sobre o meu adorável submundo midiático, mas citando o que está acontecendo, citando a realidade. Não adianta eu chegar aqui e falar, olha, a novela X está linda, os bastidores da novela Y estão maravilhosos, o programa tal foi sensacional. Não, a gente está aqui para falar a verdade, a gente está aqui para poder fazer essa troca. E o que está acontecendo agora, nos bastidores do entretenimento, é apenas um pedacinho do que está acontecendo no mundo lá fora. O ator Elliot Page, que até então era conhecido pelo grande público como Ellen Page, assumiu nesta semana em comunicado aberto para os fãs e seguidores que se identificava como transgênero. No texto, ele agradeceu pelo apoio de todos e pediu para, a partir de então, ser chamado e citado no masculino. Elliot tem 33 anos, é ativista das causas LGBTQ+, e casado com a dançarina Emma Portner. Atualmente está no elenco da série The Umbrella Academy, interpretando a personagem Vanya. Elliot já estrelou filmes como X-Men e Meninamá.com e também já foi indicado ao Oscar em 2008 por sua atuação em Juno. Nasceu a primeira filha da ex-RBD Dulce Maria. A pequena se chama Maria Paula e chegou ao mundo cercada de muito amor da família. A notícia foi compartilhada pela artista nas suas redes sociais e Dulce relatou a experiência de ser mãe, dizendo que a maternidade era o maior milagre da vida e que a partir de agora a sua vida seria dividida em antes e depois da gestação. Parabéns aos pais Dulce e Paco e seja muito bem-vinda, Maria Paula. Esta semana, a princesinha do pop, Britney Spears, completou 39 anos de vida. Para celebrar a data, ela ganhou nas redes sociais uma homenagem do namorado Sam Asghari. Ele parabenizou a amada e se referiu a ela como Minha Leoa. Animado e bastante empolgado com a ocasião, Sam ainda se estendeu, dizendo que as comemorações irão durar até o final do ano. Isso que é presentão, hein? Um novo dia de um novo tempo que começou. A gente ouviu esses versos aí durante muitos anos na vinheta de final de ano da TV Globo. E olha, nesse ano de 2020, nessa passagem de 2020 para 2021, para não ter aglomerações, né, porque essas vinhetas elas tinham por hábito juntar todo o elenco da emissora, para não ter contato entre as pessoas, porque também tem muita gente em grupo de risco, a Globo teve uma ideia que eu achei muito legal. Pegar as estrelas da casa, pegar o elenco, transformar em animação e fazer abraços virtuais para que os artistas possam se abraçar de uma maneira animada, de uma maneira digital e que a essência dessa vinheta, a essência dessa mensagem não se perca de forma alguma, que é o carinho, o afeto, a união, a esperança, a renovação. Então, a gente aqui falando sobre essa vinheta, né, que transformou todo mundo em animação, vale a pena parabenizar aos profissionais envolvidos, aos artistas que, de uma certa forma, até remota, né, porque muitos gravaram de casa mesmo, com seus celulares, com suas câmeras, participaram dessa iniciativa, desse abraço. É importante, eu já falei isso aqui dezenas de vezes no Trago Verdade, que a gente, nessa pandemia, por mais que a gente esteja em isolamento social, por mais que a gente pratique o distanciamento social, a gente não pode se afastar das pessoas. E isso precisa ser físico, mas emocionalmente, mas
espiritualmente, a gente precisa estar perto de quem a gente gosta e até mesmo das pessoas que a gente às vezes nem conhece, porque isso faz parte, eu acho, do grande aprendizado dessa pandemia. Então, assim, eu achei muito legal, ainda que no começo eu fui um pouco assim relutante em aceitar a vinheta. Na primeira vez que eu assisti, que foi no intervalo da novela, eu achei até que estava meio que com cara de abertura da Malhação. Mas depois, vendo outras vezes, eu fui buscando a essência da vinheta, a essência da mensagem, e eu acho que esse abraço que a gente não está conseguindo dar nos nossos parentes, em quem a gente gosta, a gente conseguiu ver transmitido nessa vinheta. Então foi muito legal, eu gostei demais. Eu acho que foi uma das melhores vinhetas, tirando aquela invente, tente, faça eu não lembro o ano, um ano diferente, em que os artistas faziam coisas diferentes do que eles estavam acostumados a fazer. Foi uma vinheta que eu adorei, e essa para mim com certeza foi a melhor de todos os anos, porque revelou bem e mostrou bem a nossa essência e faz com que a gente reflita que 2021 vai ser difícil, sim, não vai ser um ano maravilhoso, mas que a gente precisa manter esse abraço, a gente precisa manter essa essência dentro da gente. Foi muito legal, viu? Olha, vamos falar agora sobre a eliminação da Fazenda. Teve eliminação nessa semana, que, aliás, eu amei essa eliminação. A Jaqueline saiu do jogo com 27,20% dos votos. A Jaque aí, Miss, que, na minha opinião, ela fez assim um jogo bem complicado, né? Porque ela quis mostrar ali um exemplo de mulher certinha, de mulher corretinha, de mulher perfeitinha, né? Um verdadeiro exemplo de Miss, mas o jogo não é assim. Eu acho que a personagem que ela escolheu para interpretar na Fazenda acabou ficando muito chata. No começo ela ficou até bastante carismática em relação ao público, ganhou muito carisma do público por ter uma certa semelhança com a Bruna Marquezine. Aí as pessoas gostaram bastante. Mas eu acho que depois a chatice dela acabou acabou se sobressaindo mais do que essa aparência física com a Marquezine. E esse namoro dela com o Mariano também, que na minha opinião foi completamente fake, não ajudou em nada. Eu acho que foi assim uma tentativa de puxar torcida para ela, né, que acabou não valendo em nada. Não sei se fora do jogo eles vão continuar, mas dentro do jogo esse namoro não me convenceu assim. O legal da Jaque como jogadora, né, e eu acho que é sempre muito importante a gente frisar isso, que a gente fala aqui, seja de fazendeiro, seja de Big Brother, a gente não está falando da pessoa, a gente está falando do participante no jogo. Eu já tive assim contato com participantes do BBB que dentro da casa eu odiava e aqui fora eu passei a gostar, e vice-versa. Então eu acho que isso é muito relativo. A gente está falando do jogo, e no jogo essa é a minha opinião em relação à Jaque. Ela foi uma participante assim muito forte. A gente viu aí que ela conseguiu o chapéu de fazendeira por 3 vezes, mas foi uma participante que deixou muito a desejar. E nessa reta final do jogo, ela tinha que ter invertido essa postura de boa moça, de corretinha, de não sei o quê, e partido já para um jogo já, né, uma coisa mais forte, né, uma coisa mais enérgica, que eu acho que ficou faltando muito para a Jaqueline. Ela acabou saindo. Ela que foi para a roça com a Jojo Todinho e o Biel, e a gente sabe, óbvio, que a Jojo Todinho e o Biel, se tudo correr bem, eles vão para a final. Aliás, o Mion, no discurso dele, ele falou a respeito dos robôs votando para o Biel, né? Ele disse que o sistema de votação da Fazenda não permite votos de robô. E está rolando maior confusão na internet, porque tem muita gente que afirma, inclusive, que existe um aplicativo que você... com o mouse você faz um certo movimento, esse aplicativo registra esse movimento do mouse e fica votando ali para sempre. Bom, isso eu não sei porque eu não faço parte da auditoria da Record, né? E que eu sempre achei os votos da Fazenda, a votação, sempre assim meio confusas. Mas a gente espera que tudo seja feito realmente aí dentro da legalidade, da formalidade, e que essa história de robô realmente seja apenas boato da oposição. Mas eu falei aqui sobre o discurso do Mion, e o que eu achei muito interessante foi que nessa eliminação, ou Eliminate, como ele fala, ele citou o Pedro Bial. Ele fez uma homenagem para o Pedro Bial, chamando o Bial de grão-mestre dos realities. Eu achei isso muito bacana. O discurso do Mion, da eliminação, foi formado com trechos de vários discursos do Pedro Bial no BBB. Aliás, o Bial, ele é a história do Big Brother, né? Ele é a essência não só do Big Brother, mas do reality show no Brasil, porque ele chega com o Big Brother
trazendo esse formato que antes a gente nem conhecia. E ele humanizou o reality, que até mesmo no exterior, os realities eles não têm essa característica tão humana que o Bial deu aqui no nosso Big Brother. Então, achei muito justo e muito legal o Mion ter feito essa homenagem, ainda também que sejam de emissoras concorrentes, de emissoras totalmente opostas, com suas filosofias, com seus pensamentos, mas achei muito bacana e muito justa essa homenagem que o Mion fez para o Pedro Bial. Foi muito bacana mesmo. Falando em homenagem, muitos artistas nessa semana também prestaram suas homenagens, suas solidariedades, né, suas positividades para a querida Fátima Bernardes, que anunciou que está com um câncer no útero. Ela se afastou do programa Encontro, né, na quinta-feira, e quem passou a comandar foi a Patrícia Poeta. Por conta dessa doença, ela vai se tratar, né, a Fátima, ela vai operar e tudo mais. E eu acho assim... o câncer, quando ele é descoberto cedo, tem tratamento. O câncer, quando é descoberto cedo, ele é apenas um incômodo, né? Então, assim, tem muitas pessoas já dando assim, um tom de fúnebre para Fátima, de uma coisa assim pesada. O câncer não é uma coisa assim, né, tão monstruosa. Quando a gente tem fé, quando a gente acredita, as coisas acontecem. A gente precisa pensar nisso. E a Fátima é uma mulher guerreira, a Fátima é uma mulher muito positiva. Ainda que a gente aqui também no Trago Verdade já tenha falado várias vezes a respeito das pautas do encontro, que estão péssimas. E isso é uma coisa de produção, não tem nada a ver com a Fátima. Eu, como jornalista, sempre admirei a Fátima Bernardes. Eu acho que ela deu uma cara para o entretenimento, uma cara jornalística para o entretenimento e trouxe para o entretenimento uma coisa que a gente também estava precisando muito, que é esse toque, esse tempero de notícia com mais, não é profissionalismo, mas assim, com mais presença mesmo na nossa essência jornalística. Então, ela mudou muito as coisas no entretenimento. E a gente aqui do Trago Verdade deseja muita positividade para a Fátima. O câncer, ele é uma doença que precisa ser tratada por período. Então, assim, nesse período, eu espero que ela esteja muito bem assistida e pode acreditar, Fátima, tudo nessa vida passa e não há nenhum mal que dure para sempre. Força, Fátima! Uma notícia triste que deixou o mundo do entretenimento de luto foi a morte do humorista Luiz Carlos Ribeiro, a Rodela, do programa do Ratinho. O Luiz Carlos tinha 66 anos e há 30 anos trabalhava na televisão. Ele atuou em programas como o programa do Ratinho, o programa do Gugu, do Celso Portiolli, além da Praça é Nossa. Ele estava com a Covid-19 e teve os 2 pulmões completamente comprometidos. É como eu disse aqui, é uma doença que não escolhe quem vai pegar. É uma doença que está pegando todo mundo, que está matando. É por isso que a gente incansavelmente fala a respeito das medidas preventivas. É menos um sorriso que a gente deixa de dar, né? Porque o Rodela fazia a gente gargalhar bastante. É menos uma pessoa trazer positividade em dias tão escuros, tão difíceis. Mas a gente deseja aqui que ele faça uma boa viagem de volta para casa e a gente deixa aqui os nossos sentimentos aos familiares. Mudando de assunto, a rede de cinemas UCI suspendeu temporariamente a pré-venda do filme Mulher Maravilha 1984. Essa medida, gente, foi tomada como precaução para evitar constrangimentos caso os cinemas voltem a fechar. Essas medidas que eu falei aqui, né, de suspender, elas foram tomadas aqui no Brasil. Então, essa rede de cinemas, a UCI, ela suspendeu essa pré-venda, não tem, eu já, inclusive, antes de gravar, eu entrei no site, não aparece lá nenhum horário, nada disso, porque a gente não sabe se os governos vão fechar novamente os cinemas, a gente não sabe o que vai acontecer, tudo é uma grande incógnita. Por aqui, no Rio de Janeiro, já se fala sobre fechar as escolas, né? Nessa semana teve reunião do prefeito com o governador e que de uma maneira muito ignorante, de uma maneira muito bestial, que eu acho que a gente pode dizer assim, decidiram que os shoppings vão ficar abertos para poder vender, né, para o Natal. E aí, mais uma vez, a ganância do homem a respeito do bem material, a respeito do dinheiro, enquanto as vidas estão indo embora
por conta disso aí, dessa ignorância. Mas, voltando a falar aqui sobre a Mulher Maravilha, as vendas estão suspensas e a Warner informou que, apesar dessa rede de cinemas ter feito essa medida, ter adotado essa medida, o lançamento no Brasil, ele continua, não vai mudar nada, apenas essa rede que suspendeu as vendas, porque a gente não sabe realmente se os cinemas vão continuar abertos. Então, para evitar que você compre seu ingresso, chegue lá na hora, o cinema esteja fechado, a rede, de uma forma assim muito consciente, suspendeu essas vendas. A estreia do filme Mulher Maravilha 1984 era para ter acontecido no dia 5 de junho. E aí, gente, eu fico perguntando, é hora da gente ir ao cinema com tanto filme, com tanta coisa legal passando nas plataformas de streaming? Você que não é assinante, tem internet, você que não tem internet, com certeza tem alguém que pode te emprestar a senha, né? Tem muitas pessoas se ajudando em relação a isso, porque isso acontece mesmo, é uma realidade, mas será que é a hora da gente sair de casa e ir para o cinema? Será que é a hora da gente, mesmo sabendo que a gente não vai ficar um do lado do outro nas poltronas, mas será que é a hora da gente arriscar a fazer isso? Os números estão aí falando por si. Chegou a hora da gente falar aqui no nosso programa sobre aquelas pessoas que estão fazendo muita diferença na vida das outras nesses dias tão complicados de pandemia, nesses dias às vezes tão confusos, onde muitas pessoas não sabem o que vão fazer das suas vidas. Eis então que surge um pontinho de luz, e esse pontinho de luz é formado sempre por grupos maravilhosos, por grupos incríveis que merecem o nosso destaque aqui no Trago Verdades. A gente vai falar sobre a ONG Vizinhos Solidários de Recife. Esse grupo, gente, ele foi fundado no dia 30 de março deste ano e ele tem como objetivo amparar os moradores em situação de vulnerabilidade nas ruas e também nas comunidades de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista. Olha, gente, nesse momento, o pessoal do Vizinhos Solidários, eles estão com uma campanha de Natal e a meta deles é a distribuição de 500 cestas básicas. E isso até o dia 16/12. Então, a gente ainda tem alguns dias aí para poder ajudar o pessoal do grupo Vizinhos Solidários. E essa ajuda de 500 cestas básicas, ela vai fazer a diferença no Natal da comunidade Ilha do Destino. Então, gente, você aí do outro lado, a gente sempre pede aqui, né? Você que pode ajudar, você que é do Recife, você que está aí nessa região de Jaboatão dos Guararapes, de Paulista, de Pernambuco, quer ajudar, pode ajudar, seja lá como for. É o seguinte, você pode então ter as informações de como contribuir, né, com essa ajuda através do site vizinhossolidarios.recife.br. Lá vocês têm todas as informações a respeito de como ajudar. Vocês podem ajudar através de transferência bancária, através de doação de alimentos, através de doação de kits de higiene, de produtos, enfim. Toda a ajuda é muito bem-vinda para o pessoal do Vizinhos Solidários. E também tem outras informações e também fotos e imagens das ações deles no Instagram, que é @vizinhos.solidários. Vizinhos.solidários. Essa instituição, essa ONG, ela fica na Rua Souto Filho, número 118, lateral. Rua Souto Filho, número 118, lateral, em Pina, Recife. Então, você quer fazer uma doação muito grande? Quer levar de carro? Vai lá. Rua Souto Filho, 118, lateral, em Pina, Recife. Olha, e essa corrente do bem do pessoal do Vizinhos Solidários, ela tem os seus números, né? Os seus balancetes. Eu andei olhando e trouxe aqui. O trabalho é tão sério, gente, que em quase 250 dias, eles ajudaram 45 mil pessoas com alimentos. Foram quase 4 mil cestas básicas doadas e 22 mil máscaras. Isso é muito legal, porque cada um ajudando um pouquinho, né? Cada um somando, faz realmente aí essa corrente do bem se fortalecer. E além disso tudo, eles conseguiram arrecadar, durante todo esse período, né? Desde o dia 30 de março até agora, 69 toneladas de alimentos. É muito importante, então, você que mora aí pertinho do pessoal do Vizinhos Solidários, você de outras localidades do Brasil, quer doar também, quer ajudar esse pessoal, é só entrar no site vizinhossolidarios.recife.br. O
nosso programa está terminando, mas antes de ir embora, eu queria aproveitar esse espaço aqui para pedir desculpas a você, telespectador, a você que acompanha aqui o nosso Trago Verdades, pelo programa de hoje. Infelizmente, a gente não teve boas notícias, né? O programa, assim, foi, na minha opinião, um pouco pesado, mas quando a gente estava montando o roteiro, quando a gente estava fazendo as pautas, né? Preparando as pautas, infelizmente, a quantidade de notícias ruins era muito maior do que de notícias boas. Então, como o nosso programa ele é muito verdadeiro e a gente aqui tá para falar a verdade, né? A gente aqui tem esse espaço aberto para a gente falar sempre na lata e sem filtros, eu não tinha como deixar de falar nesse programa a respeito dessa questão toda sobre o nosso relaxamento. O ser humano relaxou demais em relação à Covid, o ser humano relaxou demais em relação ao vírus, achando que tudo seria temporário. O que eu percebo é que as pessoas determinaram um prazo para que a pandemia terminasse e, a partir desse prazo, tentaram viver normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Isso não deu certo, não está dando certo. Ainda tem muita gente morrendo. Aqui no Brasil a situação está horrível. Eu sei que também nos Estados Unidos a situação está péssima. Enfim, aqui no Rio de Janeiro o clima já está voltando a ficar meio tenso de novo. Algumas coisas já estão fechando. Já tem empresas que estão com seu fornecimento de material comprometido. Enfim, já está virando o caos novamente. Eu continuo isolado aqui na minha casa, quietinho. Continuo mantendo todos os protocolos de segurança. Continuo mantendo tudo muito bem higienizado e, enfim, eu transformei a minha casa numa verdadeira fortaleza, mas eu acho que para a gente poder combater esse vírus, a gente precisa, como eu disse no começo do programa, de consciência, porque se a gente não tiver consciência, se a gente não tiver noção da nossa responsabilidade, se a gente não tiver o comprometimento com o que está acontecendo, a situação vai ficar cada vez pior. Muito obrigado por você ter ficado aqui comigo, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Semana que vem tem mais Trago Verdades, eu espero que um pouco mais leve, né, do que o programa dessa semana, mas eu só tenho a agradecer a todos vocês, ao carinho de todo mundo e principalmente a sua participação aqui comigo, porque eu lembro sempre, você que está aí do outro lado é o nosso melhor parceiro, a nossa melhor audiência e é por você que a gente continua fazendo esse programa, que a gente continua aqui trabalhando para poder trazer cada vez mais verdade. Na semana que vem eu volto, um grande abraço e até lá!